Oi, gente, essa aula é pro pessoal das aulas eletivas, tá? É uma aula eletiva, justamente pro pessoal do terceiro ano, é claro, né? A gente tem aqui as aulas eletivas, obviamente, que são turmas diferenciadas, né? Terceiro A, tá? O pessoal do primeiro B e o pessoal do segundo A, certo? Vocês que fazem parte aí das minhas eletivas, tá? Conhecimentos gerais. Hoje a gente vai falar um pouco da estrutura fundiária do Brasil. Ora, que nome é esse? Fundiário, né? Coisa boa não é, né? Começou com fundiário, já não é coisa boa, tem a ver com fundo. Verdade não, tá? A gente está falando da distribuição de terras do Brasil. Mas para a gente ter um conhecimento mais específico, poder fazer uma explanação um pouco mais detalhada sobre um assunto tão importante, a gente precisa entender primeiramente as questões históricas. Como vocês sabem, o Brasil sofreu uma colonização de exploração. O que isso significa? Significa que Portugal, quando chegou ao Brasil, não teve intenção nenhuma de fazer com que o Brasil se tornasse um Estado português. De maneira nenhuma. Era uma colônia e uma colônia a ser explorada. Daí o nome de colonização de exploração. O que motivou os portugueses a implantar esse tipo de sistema de colonização aqui no Brasil? O fato do Brasil estar numa linha climática diferenciada do clima, da área climática, da faixa climática da Europa, portanto de Portugal. Então, se a gente for analisar, então a partir daí a gente entende, né, que o que existia no Brasil em abundância faltava em Portugal, assim como na Europa, e portanto os recursos que aqui eram produzidos não eram produzidos na Europa. Então era um bom negócio para Portugal investir em navegação e chegar até aqui o Brasil e explorar o que a gente tinha em nosso território, tá? Uma das características de todos os países que sofreram colonização e exploração é ter as suas regiões litorâneas mais povoadas, mais populosas, tá? É o caso do Brasil. Reparem que todas as grandes cidades brasileiras estão localizadas justamente no litoral, na faixa que é banhada pelo Oceano Atlântico. Vai ter, obviamente, que algumas exceções, como São Paulo, mas São Paulo está muito próximo do litoral e São Paulo vai crescer só depois, aí, quando vem a introdução da cultura do café. E aí São Paulo começa a crescer, começa a se desenvolver, porque até então São Paulo era uma pequena vila e a concentração urbana de riquezas, etc. e tal, girava realmente no Rio de Janeiro, Salvador, nas cidades nordestinas, né? E assim por diante, tá? É... Então, se a gente for analisar, inclusive, o continente africano, grande parte dos países que apresentam uma renda um pouco melhor e tal, uma situação econômica um pouco melhor, são justamente aqueles países que possuem suas cidades também banhadas pelo Oceano Atlântico, são cidades mais populosas, tá? Mas isso necessariamente não pode ser levado ao pé da letra, tá? A questão de exploração, a questão cultural da África não tem nem como comparar com o Brasil, embora alguns comparem a América Latina aí com o continente africano, mas se a gente for analisar os números de IDH e os números de evolução urbana e tal, a gente vai ver que existe um universo de distância entre as duas realidades, certo? Mas muito bem, gente. Enfim, o Brasil sofreu essa colonização de exploração. Então, o objetivo de Portugal era explorar os recursos naturais daqui. Só que não era só Portugal que estava na América. Ao norte tinha lá a Inglaterra e a França, assim como na América Central. E quem ficava lá fungando no cangote de Portugal era a Espanha. A Espanha que colonizou grande parte da América, né? Se a gente for ver do México, pega a América Central até o extremo sul da América do Sul, que pega ali a Terra do Fogo ali que pertence à Argentina, né? Então, quer dizer, a Espanha ela deteve grande parte do território latino-americano, digamos assim. Portugal, inicialmente, havia ficado com um pedaço de terra muito curto. Aí a gente vai estar falando um pouco aí do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado alguns anos antes do descobrimento do Brasil. Então, quer dizer, oficialmente o Brasil foi descoberto em 1500, mas o Tratado de Tordesilhas já existia, que é aquele tratado que Portugal e Espanha assinaram para determinar
com quem ficaria as terras aqui da América do Sul. Portugal ficou com uma faixa litorânea muito atraente, mais precisamente pegando ali a região do Nordeste e descendo até e seguindo ao sul, justamente até parte aí de São Paulo, norte de São Paulo, tá? Toda aquela faixa litorânea ali. E ali então foi cravado, Portugal começou a cravar as capitanias hereditárias. O que seriam capitanias hereditárias? Seriam justamente terras cedidas da coroa para colonos, com o objetivo de ocupar aquelas terras, justamente para proteger da ocupação ou da invasão dos espanhóis ou de ingleses que estavam ali. Um exemplo disso é a Guiana Francesa e a Guiana, que estão ali próximos. Então Portugal precisava arrumar uma forma de estar ocupando aquelas áreas para que não perdesse, para que essa terra não fosse tomada por outros países. Então cria-se então a capitania hereditária, que eram terras cedidas aos colonos, que tinham o objetivo de fazer essas terras produzir e, com o passar do tempo, avançar esse território aí e com certeza avançar para o oeste, uma vez que ao leste era o Oceano Atlântico, tá? Então são feitas as capitanias hereditárias. Se vocês observarem aí o Brasil, o mapa do Brasil, a região nordestina, os estadinhos lá do Nordeste, né? Vamos pegar lá, pega o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maceió, Alagoas, Sergipe, né, esses estados aí, podem ver que eles lembram faixas, né, umas faixas retinhas, que seriam justamente um modelo de capitania hereditárias que foram implementadas naquele tempo, certo? Mas aí a gente percebe, o Brasil era um país de terras férteis, né, com um clima favorável à agricultura, à pecuária. Então, a partir daí, o Brasil passa a ocupar naquele cenário um grande fornecedor de recursos naturais. Passou-se os anos, veio o processo de independência, a pressão que a Inglaterra exerceu sobre o Brasil, justamente para que o Brasil abandonasse a mão de obra escrava, uma vez que a Inglaterra estava iniciando seu processo industrial e mão de obra escrava não recebe pelo serviço e, portanto, não gera renda para a Inglaterra. Foi aí então que a Inglaterra pressionou o governo brasileiro até que a princesa Isabel assina a Lei Áurea, dando liberdade aos escravos, porque a Inglaterra achava que os escravos no Brasil seriam remunerados, né? Pobre engano, né? Infelizmente a Lei Áurea veio faltando uma porção de regras de inclusão social destas pessoas que aqui estavam e lamentavelmente os ex-escravos simplesmente foram jogados para fora das propriedades e ficaram vagando sem rumo pelo país, tá? Mas enfim, e aí vai vir a estrutura fundiária, a distribuição de terra. Todo mundo sabe que o Brasil é chamado de um país formado por grandes latifúndios. O que seria latifúndios? Latifúndios seria uma grande propriedade de terra nas mãos de apenas um proprietário. O estado de São Paulo é um exemplo disso. Vocês acham que o que coloca alimento no nosso prato são os pequenos, são esses grandes produtores? Não, esses latifundiários que estão aqui em São Paulo, por exemplo, o objetivo deles é abastecer o mercado. Esse é o objetivo deles. E eles concentram grande parte do território. Então, eles vão usar grande parte do nosso território justamente para plantar aquilo que o mercado exige. Se o mercado precisa de etanol ou de açúcar, então esses latifundiários vão usar a terra para isso. Aí a gente vai ter um grande entrave, que nas leis de terra e na Constituição brasileira diz o seguinte, e isso foi enfatizado em 1993 pelo então presidente Itamar Franco, após um massacre de sem terra que nós tivemos no Pará, e Itamar Franco diz o seguinte, a terra, antes de mais nada, deve cumprir um papel social e não um papel econômico. Daí então a gente vai ter vários debates em relação à questão de latifúndios, inclusive uma novela na Globo vai narrar isso aí, que é a novela Rei do Gado, mas ficou só no papel, tá? As discussões ficaram apenas no papel, não houve mudança significativa na questão de distribuição agrária no Brasil, certo?
Para vocês verem a dimensão territorial do Brasil. O Brasil, ó, do território brasileiro, 41% é ocupado por terras agricultáveis, tá? 41% todo o nosso território. O Brasil é um país de dimensões continentais, então é muita terra para ser cedido à agricultura. Aí a gente tem que colocar, tirar um pouco aí desse número aí, o porquê que não está incluído algumas terras aí, por exemplo, a floresta amazônica, que não pode ser devastada, e todo mundo sabe que na região norte uma grande parte do Brasil está ocupado pela floresta amazônica. 87% dos estabelecimentos são liderados por homem. Então, grande parte desses latifundiários, desses donos de terra, são homens e não mulheres. Outro número interessante, né? 69 hectares é do tamanho médio por dono de terra, ou seja, todas as terras do Brasil, de acordo aí com o que estão falando, né, corresponde a 69 grandes proprietários de terra dentro do Brasil todo. Então, é um número pequeno de proprietário para um grande número de terra. Aí a gente fala de latifúndios, aí são os latifúndios que nós estamos falando. 1% das propriedades do Brasil tem mais de 1.000 hectares. Quer dizer, para vocês verem o tanto, ó, 69 hectares é muita coisa, e apenas 1% quer dizer, 1%, desculpa, é distribuído entre os demais. Então a gente vai ter o que? Os pequenos proprietários de terra são os que praticam a agricultura familiar e, portanto, são eles que abastecem o mercado nacional. Quando você vai lá no Taust, no Confiança, no Panelão, e vai lá na área de verdura, vai comprar o seu feijãozinho, o seu arrozinho, a sua salada, né? Saibam que esse alimento que você está comprando não está sendo fornecido pelo latifundiário, está sendo fornecido pela agricultura dessa minoria de pessoas, dessas pessoas que praticam ainda a agricultura familiar, certo? E justamente deveria ser o contrário. As terras que deveriam ser destinadas ao mercado deveriam ser justamente as terras em menor número, porque como a Constituição fala, as terras, né, a terra brasileira, antes de mais nada, deve cumprir um papel social e não econômico. Então, vocês podem ver a contradição no que a gente está falando dentro dessa estrutura fundiária do Brasil. Outros números interessantes, né? As terras do Brasil, elas concentram 47,6% das áreas ocupadas por todas as fazendas. Quer dizer, gente, 47,6%, né, de todas essas terras distribuídas dentro do Brasil estão nas mãos desses latifundiários. É muita coisa, tá? E são poucos latifundiários, é muita terra para pouca gente. E muita gente sem terra. E isso vai gerar um grande entrave aí, que as pessoas discutem até hoje. Porque tem outro número, as grandes propriedades rurais concentram 43% do crédito rural. Então quer dizer que essas grandes propriedades de terra, que estão nas mãos de de poucos proprietários, muita terra para poucos proprietários, eles conseguem aí absorver 43% do crédito rural. Então eles pegam o dinheiro do governo para investir em equipamentos, em insumos, para produção agrícolas que não vão ficar no Brasil, mas que serão de exportação. E como fica o mercado interno? Fica sendo abastecido pela agricultura familiar. O pequeno agricultor, que lamentavelmente cada ano que passa se torna em menor número. E isso significa que, lamentavelmente, nós teremos poucos alimentos para serem comercializados dentro do Brasil. Consequentemente, nós teremos um fenômeno econômico chamado inflação. Certo? Então, quer dizer, o Brasil é um país que tem 41% do seu território agricultável, e desses 41%, apenas, olha o número, apenas 13%, né, será destinado à produção de alimentos. O grande problema também, tem um outro entrave nessa questão desses 13% dos alimentos, é que grande parte também desses alimentos são destinados à exportação, sobrando muito pouco para ser comercializado no Brasil. Por quê? Isso, na verdade, nada mais é do que o suposto neoliberalismo.
a liberdade de mercado. Por isso que a gente entende que no passado Getúlio Vargas ele entendia que antes de mais nada era necessário que a economia brasileira favorecesse o mercado nacional e o que restava era comercializado com outros países, porque antes de mais nada você tem que pensar na sua casa. Só que infelizmente após Getúlio Vargas nós vamos ter alguns entre supostos estadistas, outros supostos militares, que tinham um pensamento totalmente voltado à economia de mercado e não à economia social. E a gente então vai ter aí um país formado aí de 1964, por exemplo, até 1985, um país formado por pessoas pobres e miseráveis. Infelizmente é isso que vai gerar. Então, se o campo ele não tem uma igualdade social e se não pratica uma justiça social, se não tem uma distribuição, se não tem uma reforma agrária dentro do campo, quem vai sentir isso vai ser o povo. O povo vai faltar alimento para a população vai ser obrigada a fazer o quê? Vai ser obrigada a comprar alimento de outros países. Não é uma ironia isso? Como é que pode um país com terras agricultáveis, um país de clima favorável, ter pessoas que estão morrendo de fome? Porque além do problema fundiário, nós vamos ter um problema de distribuição de renda, que é muito injusta dentro do Brasil, e que lamentavelmente de 2015 para cá, essas desigualdades acentuaram-se. Vamos voltar para o campo. Como é que é o campo? Veja bem, como é que o campo hoje? O campo hoje, se vocês ligarem a televisão, procurarem qualquer canal que fala sobre agricultura, vocês vão ver que os fazendeiros estão comemorando safra recorde, volume de exportação recorde, todo mundo comemorando. Por quê? Porque eles estão vendendo muito fácil o alimento. O alimento não, o que é produzido dentro de suas fazendas. O grande problema é que enquanto eles estão vendendo, só que eles não perceberam ainda, percebem e estão ganhando por fora. Mas enfim, enquanto eles estão vendendo tudo que é produzido no Brasil, a gente está sem nada aqui dentro. E a gente está tendo que trazer o que a gente pode produzir para cá. E isso explica o grande problema da inflação no Brasil dos últimos anos. Porque é uma economia de mercado. O ministro da Agricultura, o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, ele é banqueiro. Ou vocês acham que o objetivo de banqueiro é alimentar o povo, é gerar distribuição de renda justa? Não. O banco jamais vai pensar, o banco jamais te empresta dinheiro sabendo que ele vai perder. Não, ele quer lucro. Da mesma forma, esse tipo de pessoa que comanda o Brasil na atualidade não pensa nas pessoas. E aí a gente tem esse problema de inflação que a gente tem enfrentado aí nos últimos anos, onde vocês podem com certeza chegar no mercado e não conseguem comprar um alimento que dê aí pelo menos 15 dias. Né? Então a gente está passando por uma fase muito complicada, muito por causa da forma que o Brasil tem sido gerido nos últimos anos. Certo? Mas vale a pena falar um pouco dessa questão da estrutura fundiária, justamente da questão da reforma agrária. Porque se fosse feita a reforma agrária, a gente ia resolver um problema histórico, como a questão das capitanias hereditárias que eu havia falado antes. Se nós fizermos uma reforma agrária, que inclusive estava na Constituição Federal, que até hoje não foi feita, nós teríamos uma distribuição de terra justa e nós teríamos mais produção de alimento que estaria abastecendo o mercado interno. Né? O grande problema é que esses latifundiários eles vão engolindo as pequenas propriedades. Aí os pequenos proprietários vão se tornando pessoas sem terras. Aquelas pessoas que se recusam a ir para a cidade e mudar totalmente seu modo de vida, acabam se coligando aí a alguns grupos e lutando por reforma agrária, como a questão dos assentamentos que nós temos espalhados pelo Brasil. O movimento sem terra ele é errado? Não. Ele está lutando por um direito constitucional, ele está lutando pelo direito de produzir, ele está lutando pelo direito de poder colocar alimento no nosso prato. É isso. Só que, infelizmente, existem pessoas ruins em todos os segmentos, é claro. Só que o grande problema é que a mídia, às vezes, enfatiza a coisa ruim. Não aborda um tema tão importante quanto a reforma agrária, quanto a distribuição igualitária justa de terra. Né? Não fala disso. Fala que aquele cara pegou um trator e destruiu um pomar de laranja.
né? Mas não fala que várias pessoas que não têm mais terra perderam sua terra porque alguns pistoleiros entraram e ameaçaram suas famílias, né? Não falam isso. Não falam que esses pequenos proprietários de terra perderam suas terras porque simplesmente eles não conseguiram um empréstimo no banco que os grandes latifundiários conseguem, como a gente viu nos números. Tá? Então é um problema muito sério essa questão de distribuição de terra. Por quê? Porque infelizmente a gente é governado por pessoas que estão colocando o Brasil de joelho para o mercado. O Brasil virou as costas para o povo e está de frente para o mercado. E lamentavelmente quem perde com isso somos nós e a nossa economia. Né? Falando de sistema de exportação de produtos, eu falei, os latifundiários, os fazendeiros comemoram essa safra recorde. Por ironia, a gente lamenta por não ter dinheiro para comprar comida num país onde que tudo que você planta nasce. Né? Mas enfim, além desse grande problema que os fazendeiros eles atendem às necessidades do mercado, não às necessidades sociais, a gente vai ter a desvalorização da nossa moeda que vai acontecer justamente de 2015 para cá. Então, quer dizer, os fazendeiros estão vendendo tranquilo lá. Eles vendem a soja, o açúcar, o etanol, enfim, tudo que ele pode produzir, ele vende a preço de dólar. E como que a gente vai comprar comida? A gente vai ter que abastecer o mercado interno. A nossa moeda foi desvalorizada aí, que vocês fossem ver, pela cotação do dólar, 5 vezes. Quer dizer, ela perdeu, ela está desvalorizada 5 vezes em relação ao mercado. Então você vende o seu produto 5 vezes mais barato e você compra, às vezes, o mesmo produto 5 vezes mais caro. Olha que coisa mais estranha. Quer dizer, você está vendendo 5 vezes mais barato e está comprando 5 vezes mais caro. Com isso, fazendo a continha, eu não sou bom de matemática, mas aí a gente está perdendo 10%. Né? Mas, veja bem, gente, isso é um problema muito sério. Então, Brasil, a gente está falando um pouco da estrutura, falamos um pouco de número. Se vocês forem observar, o estado de São Paulo é um estado totalmente agricultável, tá? Principalmente aqui a nossa região, a região de Ribeirão Preto também, a região divisa do Paraná, a divisa lá com Mato Grosso, o norte do Paraná também, enfim, estou falando de região sudeste do nosso estado, mas o Mato Grosso, o Pará, Rio de Janeiro, o interior do Rio de Janeiro é um grande produtor também, o sul do Brasil, enfim, são grandes produtores rurais, Só que o objetivo desses grandes produtores rurais é abastecer um mercado externo e não um mercado interno. Falta comida aqui no Brasil? Falta. A gente tem que comprar comida mesmo podendo produzir 5 vezes mais cara porque a nossa moeda foi desvalorizada pelo governo que aí está. Então, gente, o que a gente tem que decidir aqui nessa aula de letivo, a gente tem que gravar aqui, que o Brasil é um país formado por latifúndios, que o Brasil é um país que precisa urgentemente de reforma agrária, que o Brasil produz para um mercado e que falta produto dentro do Brasil, produto este que o Brasil poderia produzir. Certo? Então é isso, pessoal do Eletivo. Então eu gostaria que vocês pesquisassem aí sobre as leis de terra, pesquisem sobre as leis de terra no Brasil. Também eu quero que vocês pesquisem sobre os objetivos do movimento sem terra e também eu quero que vocês façam um perfil socioeconômico da agricultura atual do Brasil, tá bom? Só isso, certo? Aí na próxima aula vocês me mostram aí que vocês encontraram, fechou? Pessoal do terceiro ano, isso é bom para vocês porque isso cai no vestibular, cai em concurso público, e outra, é bom que vocês entendam o porquê que os alimentos chegam tão caro na mesa de vocês, certo? Mas é isso e na próxima aula a gente muda o tema e fala de outra coisa, fechou?
Não esqueçam, gente, terceiro ano, ensino médio como um todo, precisa ler. Ler, pesquisar e, acima de tudo, eu sempre falo, precisa assistir jornal. Jornal, assistam, já que hoje em dia é difícil, não tem, pessoas não compram muito jornal mais, né? Mas tem internet, aí vocês podem pesquisar na internet. Mas é um conselho que eu dou, assistam bastante jornal, fiquem antenados no que está acontecendo no mundo. Fechou? Então é isso aí, até a próxima aula, gente. Fiquem com Deus. Tchau.